Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos em geral. Saudamos muito fraternalmente aos nossos amados pastores, Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Bem assim, uma saudação aos caros pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, os quais, na qualidade de membros da nossa grei, têm sido abençoadores do ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja e principalmente os nossos respeitáveis telespectadores, hoje vamos estudar uma importante lição de autoria da ilustre e culta pastora Lúcia Vargas, que tem como título Mulheres cheias do Espírito Santo, experiências edificantes. Como textuário, a autora selecionou o versículo que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que leio. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Vamos aos objetivos da lição. Primeiramente, conhecer histórias preciosas de mulheres usadas por Deus e cheias do Espírito Santo. Também perceber a presença e a atuação das mulheres nas páginas das Escrituras, inclusive durante o ministério de Jesus. E, obviamente, praticar. É incontestável a importância das mulheres no reino de Deus e na igreja local. Você, irmã, está engajada na obra do Senhor? Debata com outras irmãs, discutam. Como introdução, a autora destacou o tema Mulheres e o Espírito Santo. Precisamos fazer algumas observações ou perguntas. A mulher do século XXI tem buscado o poder do Espírito Santo em sua vida? Quais são as características das mulheres cheias do Espírito Santo que fazem a diferença e deixam marcas na sua geração? O que realmente temos procurado destacar na, entre aspas, mulher cristã do ano 2022? Vivemos numa época em que as qualidades de uma mulher estão em evidência. A mulher está em destaque por meio do trabalho, profissão, mídia, conversas informais, trabalhos prestados à sociedade, notícias do dia a dia, ou até mesmo colunas de fofocas. Os principais valores da mulher são a beleza física, principalmente altas e magras, esta é uma referência da autora, qualidade intelectual, social e poder político, voz ativa, representatividade. O que procuramos em uma mulher? Encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada a história de algumas mulheres que foram destacadas por suas características e personalidade. Mesmo que poucos valorizavam a mulher, e nem existia o Outubro Rosa, essas mulheres tiveram problemas e complexos, forças, fraquezas e até algumas situações contemporâneas. Nesta lição vamos falar sobre algumas mulheres. Maria, a mulher cheia de graça. Débora, a mulher guerreira e a mulher sem nome, samaritana. O assunto mulheres cheias do Espírito Santo não se esgota. A nossa proposta é que este texto, em linguagem simples, alcance pessoas que buscam o poder do Espírito Santo em suas vidas.
Como tópico número 1, nós temos o destaque: Maria, a mulher cheia de graça. Quando lemos a história da mãe do Senhor Jesus, está lá registrada em Lucas, capítulo 1, versículo 42, entendemos que ela foi uma mulher cheia de graça. Maria foi a escolhida por Deus para trazer ao mundo o nosso Salvador. Lucas, capítulo 1, versículos 30 e 31. Maria morava num pequeno povoado, provavelmente todos se conheciam, como numa cidade do interior do nosso país, onde todos são vizinhos, conhecem-se pelo nome, sabem a profissão e tudo o que fazem. Com Maria não era diferente. Maria apareceu grávida. As pessoas não entendiam o plano de Deus. Era muito difícil para José, que estava comprometido, isto é, noivo com ela. Maria provavelmente sentiu a pressão social, o olhar das vizinhas, das pessoas do povoado, das beatas daquela época. E as leis judaicas diziam que a mulher nessas condições deveria ser apedrejada. Que situação! Há algo muito importante no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35, abro aspas. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, fecho aspas. Esse poder do Espírito Santo fez com que Maria e José suportassem todas as adversidades do momento. Conosco não é diferente. Precisamos da plenitude do Espírito Santo para enfrentar os problemas e dificuldades, para testemunhar que somos cristãos em todas as situações. Como aplicação, você já parou para pensar o quanto Maria foi uma mulher cheia do Espírito Santo para resistir às críticas e aos olhares? E nós, o que faríamos? Vamos agora ver o que existe no tópico 2. Débora, a juíza guerreira. O texto de Juízes 4 destaca Débora entre os juízes de Israel. Imaginamos Débora com aqueles lindos vestidos de pura seda, atendendo o povo debaixo de uma tamareira. Isso não é invenção, não. Isso está registrado na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 5. Débora, uma juíza, mulher guerreira, desempenhou um importante papel julgando as causas do povo. Essa atitude fez com que ela se tornasse um ícone na sua época. Sábia, forte, corajosa, e principalmente com o Espírito de Deus na sua vida. Fez a diferença na sua geração. Quando os israelitas a procuraram dizendo que estavam oprimidos e ameaçados, Sísera era um inimigo poderoso, ameaçava o povo. Ela chamou a Baraque para que este liderasse o exército de Israel. Ele disse: se você for comigo, irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você. Esta referência está no livro de Juízes, capítulo 4, versículos 8 e 9. Pensando nesse contexto, o que as mulheres de hoje fariam? Aceitariam ir para a guerra? Ou diriam: não estou preparada? A mulher cheia do Espírito Santo se levanta e vai guerrear. Não enfrentamos o tipo de guerra que Débora enfrentou, mas precisamos estar prontos para a batalha. O mundo oferece tantas opções à família e igreja. Como vamos lutar contra os Síseras de hoje? As drogas, a pornografia,
relacionamentos ilícitos e tantos apelos ao pecado. Satanás tem trabalhado constantemente contra a família e a igreja, disseminando ideias que vão contra a palavra do Senhor. O Senhor dos Exércitos derrotou Císera. Está registrado em Juízes capítulo 4, versículo 15. E os nossos inimigos serão derrotados. E o poder e unção do Espírito Santo é a nossa arma para guerrear. Em nome do Senhor Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Aleluia! Uma aplicação. Estamos dispostos a guerrear? Você está enfrentando algum tipo de guerra? O Senhor nos dá a vitória. Tópico 3. A samaritana e o encontro que mudou a sua vida. A primeira atitude de uma mulher que quer ser cheia do Espírito Santo é ter um encontro com Jesus, ouvir Jesus, aprender a ser uma verdadeira adoradora. Certo dia Jesus resolveu passar por Samaria. Foi até o poço. Veio uma mulher tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. João capítulo 4, versículo 7. Quando imaginamos esta cena, ficamos maravilhados. Que encontro! Que dia! A água viva estava ali. A mulher samaritana resolveu ir ao poço num horário que provavelmente ninguém iria. Registrado lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Jesus chegou naquele dia e horário. Revelou todo o passado e o presente daquela mulher. Que história linda! Após a conversa, ela deixou o cântaro, foi à cidade e anunciou: me disse tudo o que tenho feito. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29. A mulher dos nossos dias tem buscado um encontro com Jesus? Como tem sido o tempo dedicado à oração, ao jejum e à leitura da palavra? Tem usado as desculpas? Não tenho tempo. Sou muito ocupada. Essas não são perguntas fáceis de serem respondidas. Glórias a Deus que muitas mulheres cheias do Espírito Santo têm usado seus dons e ministérios para abençoar vidas, mesmo sendo muito ocupadas com muitos afazeres na vida secular e no lar, dedicam tempo para a causa do Mestre. É necessário o poder e a unção do Espírito Santo para conciliar trabalho secular, cuidado com a família, casa e o ministério na igreja. Não é uma tarefa fácil. Porém, o resultado é precioso. O Senhor Jesus conta com as mulheres cheias do Espírito Santo no ano de 2022 para fazer a diferença e deixar um legado para as próximas gerações. As experiências e a vida de diferentes mulheres da Bíblia servem para crescimento espiritual e preparam para mulheres serem usadas como ferramentas na obra do Senhor. Louvamos a Deus e agradecemos aos pastores e obreiros que têm reconhecido e valorizado o ministério feminino. Um agradecimento especial aos maridos e filhos que têm colaborado, não medido esforços, para que mulheres desenvolvam um trabalho na obra do Senhor. Deus os abençoe e recompense. Uma aplicação. O que preciso renunciar diante de tantas propostas e apelos para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pense nisso. Concluindo.
O que estamos estudando nesta lição foi um incentivo para que as mulheres busquem a presença do Senhor Jesus e sejam cheias do Espírito Santo. Que o acesso à cultura, ao conhecimento, instrução, sejam bênçãos na vida de uma mulher e nunca motivo de competição. As mulheres cheias do Espírito Santo conseguem rejeitar as ofertas e apelos aos empoderamento feminino, a autossuficiência. Haverá cooperação, juntando forças com os homens que lutam para o bem-estar da família, da igreja e da sociedade em que vivemos. Essas mulheres são cheias de graça, guerreiras, adoradoras e vitoriosas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.